Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal dessa casa. Agradeço a sua presença, agradeço pelo convite de estarmos aqui mais uma vez falando um pouco sobre o Espiritismo, trazendo um pouco de reflexão sobre essa doutrina maravilhosa que nos traz muito conforto, né? Muito carinho, né? Sabendo sempre que temos um caminho a trilhar, temos muito o que fazer, muito o que nos melhorar, né, para o nosso progresso. E como sempre fazemos aqui, né, eu vou ler a página e aí fazer a prece. Convido a todos que entrem nessa harmonia, nessa sintonia durante a leitura, façam a prece aí na casa de vocês. Vamos lá. É o capítulo 146 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No trato com o invisível. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos, capítulo 3, versículo 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os secazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, pensar em Jesus e agradecer, como sempre, por estarmos juntos mais uma vez, por estarmos juntos aqui, podendo falar um pouco sobre o Evangelho, podendo falar um pouco sobre essa doutrina, podemos refletir sobre ela, refletir sobre esses ensinamentos. Que o Senhor nos acompanhe, os amigos espirituais permaneçam aqui durante todo o tempo que vamos conversar, que vamos trocar ideias, para que possamos sempre aplicar cada uma das coisas que aqui são faladas no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre rumo ao progresso, sempre rumo à melhoria. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, o assunto que me foi passado, né, como vocês vão perceber, durante esse mês de dezembro, é um assunto voltado muito para essa época de Natal, o significado dela, sobre Jesus, né, que é o mais importante desse momento. E aí, então, o tema é sobre Jesus chegou, que a gente vai passar rapidamente aqui, né, por a vinda de Jesus e o que isso representou e representa até hoje aqui pra gente, nos nossos dias. Qual o ensinamento, o que ele quis dizer, o que ele quis passar e deixar aqui pra gente, né, para que nós possamos seguir a nossa caminhada. Como eu falei, essa época, né, é uma época em que estamos muito imbuídos das sensações e dos sentimentos do Natal. E aí, por que falar de Jesus agora, né? Porque
lembramos sempre dele nessa época de dezembro por conta dessas festividades de final de ano. As lembranças do nascimento de Jesus, o que ela significa, o que significa na nossa vida, essa renovação, essa ressignificação da nossa vida a cada ano quando chega nesse período de dezembro. E aí todo esse simbolismo, e o que esse simbolismo traz para a humanidade, né? Naturalmente, o mês de dezembro, ele traz lembranças muito agradáveis, ele traz momentos muito agradáveis, momentos de união familiar, de renovação, de sensação de alegria por estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, de estarmos deixando de lado aqueles problemas que aconteceram durante o ano e que quando chegam em dezembro estamos mais abertos e mais propícios a confraternizar efetivamente, verdadeiramente com o próximo, né? Seja esse próximo um familiar, um colega de trabalho, um amigo. E ainda que existam conflitos nas relações humanas, porque nós sabemos que eles existem, internamente nós nos sentimos envolvidos com esse clima. É muito natural, quando vai chegando meados de novembro, início de dezembro, quando a gente começa a ver todo mundo falando, as musiquinhas de Natal, os enfeites de Natal, naturalmente nós já vamos entrando nesse clima de amor, nesse clima de paz. É uma sensação que a gente não escolhe, ela vem, ela é carregada, a gente é carregado, assim, a gente acaba sendo carregado por essa sensação que traz solidariedade, é um momento de muita solidariedade, que a gente sempre está pensando no próximo, sempre ajudando ao próximo, embora tenhamos que fazer isso durante todo o ano, né? Durante todos os dias da nossa vida, muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Mas nesse mês de dezembro, tudo isso é renovado, tudo isso se modifica. E aí nós temos essa sensação de paz, de solidariedade, as vibrações estão positivas, estão melhores, e a gente sempre tenta manter um bem-estar com o próximo. Nesse período é mais fácil nós olharmos para o nosso irmão, olharmos para aquele que está próximo da gente e olhar para ele com mais carinho, com mais compaixão, tentando acolher um pouco e entender e compreender e perdoar aquilo que aconteceu. Não raro, muitas famílias brigaram durante o ano, chegam no Natal, se reconciliam, fazem as pazes, se reúnem todo mundo, porque estão todos nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração. Então é por isso que naturalmente, lógico, além de tudo, além de ser o nascimento dele, de Jesus, né, é muito comum falarmos de Jesus nessa época, né? E inclusive tem uma passagem aqui do livro Coletânea do Além, que é uma obra de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, e nessa passagem fala um pouquinho sobre essa questão dessas comemorações do Natal e o que ela faz pra gente, né? As comemorações do Natal conduzem-nos ao entendimento, à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, e o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. E essa mensagem aqui, a gente vai estudar um pouquinho, refletir um pouquinho nessa mensagem, sobre o que ela traz pra gente. E aí eu trago uma outra passagem aqui, que está no livro A Caminho da Luz, no capítulo A Gênese Planetária. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas, habitados no sistema solar. Através dessa autoridade é que ele organiza nossas encarnações na Terra. Então, assim, quando a gente para pensar nessa mensagem Jesus chegou, né, qual a importância da missão dele, toda a importância, porque é ele quem faz essa organização, né? Ele faz parte dessa comunidade de espíritos puros e dirige aqui a coletividade que existe nos planetas habitados do sistema solar.
É ele quem faz essa organização das encarnações, né? E ele quem veio aqui dar o maior exemplo de amor, de humildade, de caridade, de compreensão e de perdão ao próximo, né? Então, nada melhor do que estudar, né, sobre Jesus nessa época do ano. Qual seria essa missão, então, de Jesus? Quando ele chegou aqui, quando ele veio para cá, na verdade, já tudo muito programado, qual a missão dele ao vir para cá? Ele tem por missão encaminhar a humanidade. Encaminhar a humanidade para quê? Ao bem. Encaminhar a nossa humanidade aqui da Terra, né, ao bem. E aí, como que ele vai encaminhar? Ele simplesmente vai chegar e vai falar, ó, vai para tal lugar? Não. Ele mostra as condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Então, quando Jesus veio, ele sabia que ele teria um caminho ali. Porque esse caminho era o que ele ia mostrar para toda a humanidade o que deveria ser feito. Essas são as condições, como deveria ser feito, né? Porque você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar, faz tal coisa, e ela falar, não sei fazer, como é que faz? Ah, fazendo. Não, você tem que mostrar, você tem que demonstrar como você vai fazer, como fazer para seguir esse caminho. E Jesus fez isso perfeitamente, deixou tudo pra gente mastigado, tudo certinho ali, só pra gente praticar, né? É difícil, mas a gente tenta. E Jesus, o construtor da nossa moradia, do nosso planeta, destinado à nossa melhoria espiritual. Então ele quem organizou tudo, quem preparou tudo, porque ele sabia que essa era a missão dele e que ele tinha que trazer pra gente esses ensinamentos. Jesus no Espiritismo representa nosso modelo e guia. Então foi o que eu falei. Não adianta você chegar e falar, faz tal coisa. Você tem que mostrar como fazer. Se aquela pessoa nunca fez e você sabe, você tem que ensinar. E foi assim que ele fez. Por quê? Porque ele é o nosso modelo e guia. Daí aqui eu peguei uma passagenzinha, que é o seguinte. Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, dos céus, de Deus, nasce o Filho do Homem. Na simplicidade da estrebaria de Belém, nasce Jesus. Nasce pobre, no seio de um povo cativo. Cresceu na Galileia, numa cidade considerada das menores e de importância alguma. Aguardou que o tempo se fizesse para o início do seu messianato. O embaixador do amor nasceu e viveu entre os pobres, entre os desprezados, os humilhados. E estendeu sua mão àqueles que a sociedade tornava invisíveis, leprosos, deficientes, famintos, viúvas, órfãos. Então Jesus, ele veio e ele fez tudo aquilo que na época era um absurdo. Como assim você estender a mão para os leprosos, para as mulheres, para as viúvas, para todo tipo de pessoa? Ele não fez distinção. Ele simplesmente foi lá, estendeu a mão e auxiliou. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele veio pobre e aguardou pacientemente até o momento em que ele deveria realmente começar a lição, começar toda a lição que ele nos deixou, todo o caminho que ele trilhou e que trouxe pra gente. E isso é muito importante. Por quê? Porque uma das maiores lições que ele deixou pra gente é a humildade. A humildade foi uma das maiores lições que ele nos trouxe. Que nós devemos ser humildes, permanecer humilde. E essa é uma das missões dele, né? Mostrar pra gente. E quando a gente fala em ser humilde, não quer dizer que a gente tem que se manter na pobreza. Não, nós temos que nos manter na pobreza, nas dificuldades. Não é isso. Porque a humildade, ela não precisa ser necessária, não acontece necessariamente com uma pessoa que é pobre. Até porque conhecemos aí diversas pessoas que são pobres, que não têm os recursos materiais na terra e que não são humildes, né? Então, não é bem assim. E o que é a humildade, né? É uma das maiores conquistas do nosso espírito. Porque quem consegue conquistar essa virtude aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. E o importante aqui é que ele consegue trabalhar
servir em benefício de todos e não em benefício próprio. Ele beneficia a coletividade, ele ajuda aquela pessoa que está realmente ali necessitando de ajuda. A humildade, longe de ser servidão, é antes de tudo independência, liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. Então a gente olhando essa ótica da humildade, ela é uma liberdade, uma independência, uma liberdade do nosso espírito, né? E não uma servidão. Quando a gente olha a humildade dessa forma, e aí a gente percebe que ela não é uma servidão, fica muito mais fácil para a gente seguir esse caminho. Que muitas vezes a gente fala, mas aí eu vou fazer tal coisa, então eu vou ser um servo. Não, não é. Você, na verdade, ali está sendo útil e está auxiliando alguém. E muitas vezes quando você auxilia, você é muito mais até auxiliado do que você auxiliar. Quando temos o direito de reclamar e não reclamamos, quando abstendo-nos de fazer o mal ou vingar-nos de alguém, procuramos estender o bem, adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo, percebemos que a humildade começou a acender em nós a luz da sua glória. Então aqui é a gente fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos compete fazer, mantendo sempre essa humildade e sem reclamar do que está acontecendo, tentando, lógico, resolver o que pode ser resolvido e aí nos abstendo de fazer o mal e fazendo o bem, porque não é simplesmente não fazer o mal, é você ir lá e fazer o bem, né? Quando a gente começa a fazer dessa forma, aí a gente entende interiormente que estamos ascendendo, que estamos melhorando, que estamos progredindo. E essa é a ideia. Então, aqui, na questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí os Espíritos falam: vede Jesus. Por quê? Porque foi como eu falei, qual é a grande missão dele? A grande missão foi nos trazer todos esses ensinamentos, tudo isso, toda as leis, né, as leis de Deus, para que nós possamos seguir e progredir. E através dele como guia e como modelo. Então ele é o nosso maior guia e modelo. Jesus como um modelo. O que podemos entender como um modelo, né? Seria uma forma típica de se reproduzir ou imitar. É aquilo que alguém se pauta para construir uma coisa idêntica, né? Então eu vou olhar esse modelo aqui. Quem aqui trabalha, por exemplo, com costura, né? Tem os modelos. E aí segue aquele modelinho ali do tamanho X. É esse o modelo que tem que seguir. Então, quando você faz dessa forma, você reproduz de forma idêntica aquilo ali que foi criado inicialmente. Você cria um modelo para que seja reproduzido. E entender Jesus como modelo é perceber em seus atos e em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Então aqui, gente, Jesus, ele como modelo, ele é para ser imitado. A ideia é que ele seja imitado mesmo. Ele veio como modelo e temos que seguir então aquele modelo, né? E é uma referência atemporal, porque não raro pegarmos lições de Jesus que a gente consegue aplicar perfeitamente nos dias de hoje. E que naquela época era uma sociedade diferente, eram assuntos diferentes, era tudo diferente. Mas ela é uma lição atemporal. É uma mensagem atemporal. Jesus não veio deixar uma mensagem só para as pessoas que estavam vivendo aquela época. E ele veio, trouxe a mensagem dele para dali em diante, para que todos pudessem segui-lo como um modelo, né? Imitá-lo. Então, Jesus como guia e modelo, né? Nós precisamos ter sempre focado na nossa mente que ele é aquilo que deve ser seguido, né? E aí até há um comentário aqui.
A sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros, um inquestionável que apresente todas as características de perfeições possíveis. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossa vida. Muito comum, quando a gente tem uma criança em casa, ou convive muito com uma criança, é muito comum que essa criança muitas vezes reproduza comportamentos que acontecem dentro de casa, porque aquele ali é o modelo que ela tem. Então, se ela vê que aquilo sempre acontece, ela entende que aquele ali é o modelo que ela deve seguir. Então, nós somos profundamente influenciados. Nossas ações são profundamente influenciadas. E aí nós temos que deixar que as nossas ações sejam profundamente influenciadas pelo que Jesus nos trouxe, né? E aí Jesus como guia. O que é o guia? É aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. Então o modelo é aquele que a gente tem que imitar, né? É aquele que a gente tem que olhar e falar, vou fazer igual. E o guia, ele vai apontar o caminho. Ele vai falar, olha, faz dessa forma, porque dessa forma vai dar certo, né? Se você não sabe como chegar a tal lugar, é o guia quem vai orientar para você chegar a tal lugar. Se você não conhece nada numa trilha, você precisa de um guia para te levar naquela trilha, senão você se perde, senão você pode encontrar algum bicho feroz, pode ficar ali e ninguém te encontrar, vai ficar hoje em dia, né, com o telefone, sem sinal de celular para pedir socorro, pode se machucar. Muitas coisas podem acontecer se você não tem esse guia, se você está num caminho que você não conhece, então você precisa desse guia. E Jesus é o nosso guia, né? O Cristo sempre foi um guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros e alertando sobre as trilhas incertas e perigosas. Então ele mostra, esse daqui é o caminho que você tem que seguir. Se você não seguir, pode acontecer tal coisa. Então você tem que tomar cuidado. Você precisa saber onde você está pisando, o que você precisa fazer. E eu estou te dando o caminho, eu estou te mostrando por onde ir. Se você não quiser vir por aqui, quiser ir pelo outro lado, você vai responder por aquilo. E você vai entender que você vai encontrar coisas que talvez não sejam tão boas. Ele apontava assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Jesus é o irmão mais velho que veio ensinar a finalidade da vida na Terra, que é o aperfeiçoamento do espírito, e como aproveitar as experiências terrenas para que isso aconteça. Então, quando Jesus veio, ele veio com essa missão de nos mostrar o nosso aperfeiçoamento, o caminho para o nosso aperfeiçoamento. Ele, como nosso irmão mais velho, com mais experiência, com mais sabedoria, veio trazer para a gente e mostrar para a gente o que a gente deveria fazer. Ele recebeu de Deus a incumbência de guiar a humanidade na sua evolução e continua apontando o caminho, dirigindo até que a humanidade se aperfeiçoe. Como falei, é tudo atemporal. O que foi falado naquela época é muito válido hoje. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Porque Jesus amou a toda a humanidade. Ele não fez distinção. Eu vou amar o próximo que é meu próximo e não vou amar aquele ali que não é tão próximo. Ele trouxe o amor ao próximo, quem quer que seja. A todos. Coroando a sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O guia estará sempre ao nosso lado. Poderá até chorar conosco, mas não fará as mudanças que nós temos que fazer. Então, o nosso guia, ele vai mostrar o caminho, como eu falei. E ele vai mostrar que se a gente não seguir aquele caminho, pode dar errado. E pode dar errado como? E ele vai falar o que vai acontecer ali. E aí, nós vamos fazer aquilo. Nós vamos seguir aquilo que ele falou ou não. Ele não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que ouvir o conselho sábio do nosso irmão mais velho e seguir
de acordo com aquele conselho que ele nos passou. E quais são as marcas dos ensinamentos de Jesus? Amor, humildade, benevolência, solidariedade. Apesar da grandiosidade de Jesus, ele mantém-se próximo a cada um dos seus irmãos em humanidade, quer eles encarnados ou desencarnados. Então, ele sempre esteve próximo de todos. Ele nunca fez distinção. E ele sempre esteve no meio da multidão, ensinando em praça pública, atendendo aos necessitados, tanto do corpo quanto da alma. Ele não precisava de um palácio suntuoso para falar. Ele falava em qualquer lugar. Ele dava a lição ali em qualquer lugar. Ele ia para o meio da multidão. Ele não se colocava numa posição superior. Pelo contrário, ele exercia a humildade e se colocava na nossa posição e falava com todo amor, carinho, benevolência e humildade. Porque ele entendia, né? Entende que nós precisamos disso, que nós precisamos ainda desse carinho, desse tratamento ainda, como a gente faz com as crianças que não compreendem muitas coisas da vida. E aí nós precisamos explicar com formas, com histórias, com desenhos, de forma lúdica para que elas entendam. E nós somos essas crianças. E Jesus veio então para falar para a gente. E aí, ao estudarmos o Espiritismo, nós temos um entendimento bem mais claro e profundo sobre Jesus, né? Ele é o nosso governador planetário, é um espírito superior, nosso irmão maior, e que ao trazer a mensagem da Boa Nova, ou o Evangelho, mostrou não apenas através do ensino, mas através dos exemplos. E ele não veio simplesmente falar, ele falou e ele fez. E a cada vez que ele fazia, ele explicava por que ele fez. O que levou a acontecer aquilo. Por que a gente deveria agir dessa forma, né? O amor, né, ele trouxe, né, através desses exemplos, que o amor é a base da vida. E que tudo pode ser resumido em amar ao próximo como a nós mesmos. E fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, quando a gente pensa nisso, né, amar ao próximo e fazer ao outro apenas aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente pensa duas vezes antes de tomar determinadas atitudes. A gente olha e fala, não tá legal. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então o que eu vou fazer com o próximo? Entende? E essa foi uma das grandes lições dele, né? Uma das missões dele, né, aqui na Terra. E aí a escolha de cada um. Jesus, nosso guia e modelo. Nós podemos segui-lo, podemos ir pelo caminho que ele nos mostrou, que ele exemplificou, e imitando mesmo aquilo que ele fez, ou podemos seguir um outro caminho. E aí, seguindo esse outro caminho, nós temos que nos preparar para longas temporadas, para quem curte séries aí, né? Longas temporadas de sabores, de infortúnios, de tristeza, de arrependimentos, de diversas sensações ruins. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, por não seguir aquele caminho que ele nos trouxe, por não seguir aquilo que ele nos falou. E hoje nós temos essa consciência, porque se nós estamos aqui hoje, assistindo aqui esse vídeo, se eu estou aqui hoje falando que para falar eu precisei preparar, né, precisei estudar, nós estamos aqui tendo esse conhecimento. Então nós estamos cientes daquilo que Jesus nos trouxe, da grande missão, e temos o livre-arbítrio de seguir ou não. E o ideal é seguir, mesmo que tropece nesse caminho. Mas quando a gente tropeçar, sempre vai ter uma lição. Sempre vai ter ali uma lição de Jesus para a gente seguir em frente, para a gente entender o porquê daquele tropeço, porquê daquela pedra no caminho, né? E Jesus chegou. A manjedoura foi o caminho para a sua chegada neste plano. Ele, um espírito de tamanha magnitude, poderia vir em meio a riquezas materiais e luxo,
Mas não, optou pela simplicidade da manjedoura, nos demonstrando logo no seu primeiro contato com este plano a necessidade da humildade, né? Ele poderia, Jesus, governador planetário, claro que ele poderia. Não poderia vir num palácio cheio de ouro, cheio de tudo, de todas as regalias? Mas aí a lição dele, a mensagem e a missão dele não seria cumprida. Não deixaria tudo isso que ele deixou. Porque, como eu falei, ele não veio só falar. Ele deu o exemplo. Ele falou e ele fez. Podemos entender que a humildade de Jesus, que Jesus pregou no momento da sua chegada, é a humildade de coração, ao dar valor ao que realmente importa. E aí o que realmente importa não é o bem material, é o que tem dentro de nós. São os sentimentos que nós nutrimos dentro de nós. Jesus viveu de forma desapegada aos bens materiais, por ter a plena compreensão de que vivemos somente uma passagem breve neste plano. Então, ele veio e ele demonstrou o desapego aos bens materiais. E isso é importante, porque hoje em dia nós ainda nos pegamos em diversas situações um pouco apegado àquele bem material. Claro, não vou dizer que não são importantes, eles são, porque numa vida material eles são sim importantes para conseguirmos seguir, né? É necessário que se tenha o trabalho para ter o dinheiro, a remuneração para a gente pagar a comida, pagar a casa, pagar a luz, pagar tudo que a gente precisa para poder sobreviver, né? Mas é não ficar escravos daquilo. Nós não podemos ficar escravos daqueles bens materiais. E foi isso que Jesus mostrou. É ter a humildade de dar valor aos sentimentos, ao amor. Isso realmente importa. E não aqueles bens materiais. E não aquilo que a gente ganhou com dinheiro, né? E sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Peguei de novo essa passagem que estava lá no início que eu trouxe, porque ela é importantíssima. Ela conclui aquele pensamento, né, de tudo que nós já refletimos um pouco aqui, nesses minutos que estamos juntos. Sem caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. E quais são os tesouros, então, que Jesus tanto falava? Os tesouros conquistados na prática do bem, do amor. Jesus falava em amor ao próximo e falava com amor. Ele não falava só de amor, ele falava com. Porque, mais uma vez, ele não falava só, ele exemplificava. Então, quando com ele acontecia, ele usava aquilo de exemplo, ele demonstrava aquela necessidade do amor, né? Isso é muito importante. Então, esses são os tesouros, né? O tesouro da verdade, da vida, é esse grande amor, a humildade, são essas lições que ele nos deixou aqui. E aí tem uma passagem aqui do livro Desperte e Seja Feliz, psicografia do Divaldo Franco. Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o para que ele siga em ti e contigo por todos os dias da tua vida. Então, com essa mensagem do Divaldo aqui, né, nessa psicografia aqui do livro Desperte e Seja Feliz, eu finalizo por aqui essas reflexões, trazendo, né, a importância dessa grande missão de Jesus, de tudo que ele nos trouxe, de tudo que ele nos falou, de que ele nos mostrou, de como esses ensinamentos são válidos até hoje e são importantes que nós nos mantenhamos nesse caminho, tendo sempre Jesus como nosso guia e nosso modelo, seguindo aquilo que ele trouxe. E vamos aproveitar esse momento, que é um momento que naturalmente estamos imbuídos dessa sensação, desses sentimentos do Natal, do nascimento de Jesus, para que possamos então auxiliar os irmãos que precisam, auxiliar aqueles que esperam tanto por um apoio, muitas vezes materialmente, tantas outras vezes apenas estendendo a nossa mão, nosso ombro, o nosso tempo,
né? Que possamos aproveitar esse momento de Natal, que estamos com esses sentimentos, para não só fazer a caridade de Natal, mas dar o pontapé inicial para que seja mantida durante todos os outros meses do ano, que não façamos apenas no período de dezembro, que possamos ter esses sentimentos em todo o longo do ano. Bom, agradeço por vocês estarem aqui até agora, agradeço, tenho certeza que vocês também refletiram aí junto comigo, agradeço por me darem a chance de estar aqui entrando hoje na vida de vocês, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Natal, sobre Jesus, sobre a missão de Jesus. Muito obrigado, agradeço a casa pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e eu convido todo mundo novamente a fechar os olhos e levar os pensamentos para a nossa prece. E pedir aos nossos amigos espirituais que nos acompanhem sempre. Acompanhe todas as pessoas que precisam, que estão passando por necessidades, que essas pessoas possam sentir um pouco do nosso amor, do nosso carinho, das nossas vibrações, para que elas sintam esse amor de Jesus e que elas entendam que tudo vai passar, que tudo vai melhorar e que elas não estão sozinhas. Muito obrigada por tudo, que assim seja.